Fala galerinha do sexto ano do ângulo, professor Douglas História, mais uma aulinha para vocês aí à distância. Pode ir pra galera, é nóis! Saudades demais dos meus alunos do sexto ano. Pessoal, hoje a nossa aulinha vai ser sobre a origem dos seres humanos que povoaram a América. Mas antes da gente entrar nesse tema, só um resumão aqui, do surgimento dos primeiros seres humanos, aquilo que nós já estudamos em outras aulas. Historiadores acreditam que os primeiros seres humanos surgiram na África e se espalharam pela Europa, Ásia, Oceania e, por fim, América. Do gênero Homo, o primeiro deles, não sei se vocês lembram, do gênero Homo, foi o Homo habilis, o homem que tem habilidades. Lembra, gente? Ei, professor, mas não foi o Australopithecus? Gente, o Australopithecus não é do gênero Homo. O primeiro do gênero Homo que surge é o Homo habilis e que dá origem ao Homo erectus. Tá? E segundo as pesquisas, eles se deslocaram para outros continentes. Lembram que eles eram nômades? Lembram que eles iam em busca do quê? De alimentos. Eles não conseguiam produzir os próprios alimentos. Então eles tinham que migrar de um lugar para o outro. Foi assim que eles foram se espalhando pelo mundo. Só para voltar então, a África foi o primeiro lugar onde surgem os nossos primeiros ancestrais em comum. Por isso que é muito comum vocês escutarem o termo a África é o berço da humanidade, porque ali surgem os primeiros seres humanos. Tanto na teoria do cristianismo, que é aquela que acredita que Deus que criou o homem, como nessa que nós estamos estudando da evolução das espécies. Muitas especulações continuam a ser feitas sobre a origem dos homens primitivos. E um dos grandes questionamentos diz respeito aos caminhos que eles têm percorrido. Tá? Então a gente vai ver, hoje o nosso foco é o da América. Professor, como que eles chegam no nosso continente? Sendo que, se eles surgem na África, dá pra gente ir para a África por terra, gente? Ou o quê? Tem um mar que nos separa aí, um enorme, vasto oceano que separa esses dois continentes. Mas e da Europa? Porque eles migram da África para a Europa e para a Ásia, professor? Também não dá para chegar por terra, gente. Professor, mas e a Oceania? Porque eles vão para a Oceania? Também não dá, gente. É tudo, o que nos separa, tudo é o mar. Então como que eles chegam, professor? Nadando? É óbvio que não, né, gente? Olha a distância, né? Milhares e milhares de quilômetros de distância. Não dá para chegar nadando. Aí existem duas teorias, tá? Bem aceitas, e a gente vai ver essas duas. Professor, por que o senhor falou teoria? Porque não dá para provar ainda. São estudos aqui no Brasil e no continente americano que estão em andamento ainda. Eles não chegaram a uma conclusão específica, não foi pelo Estreito de Bering, ou foi através do Oceano Pacífico com pequenas embarcações. Não, gente, não tem uma prova ainda de como que eles chegam na América, esses primeiros seres humanos. Mas existem essas duas teorias aí. E sem contar que não foi só um povo que veio para cá e deu origem a todos os outros. Não, eles acreditam que foram várias ondas imigratórias aí. Não foi só uma, ou pelo Estreito de Bering ou pelo Oceano Pacífico. Vou explicar cada um deles para vocês para entender melhor, pessoal. Hoje é só uma introdução. Não se preocupa assim, professor, meu Deus, está difícil de decorar, de gravar. Hoje é mais uma introdução, só para vocês entenderem como que eles chegam no nosso continente. Estreito de Bering. O Estreito de Bering, lá no topo do mapa, tá? Tem um lugar lá que a América e a Ásia, elas quase que se encontram. Esse lugar dá mais ou menos a distância de um continente para o outro somente de 85 quilômetros. É bem próximo um do outro. Professor, então por que a gente não viaja para a Ásia tudo por esse estreito? Gente, porque é um lugar extremamente difícil de chegar. Porque é neve, é gelo, é no Alasca e na Sibéria. Tá? Na Sibéria do lado da Ásia, no Alasca do lado aqui da América. Então esses dois pontos eles são bem próximos. E acredita-se que na última era glacial, tá? Cerca de 12 a 80 mil anos atrás, a última era glacial, o nível do mar baixou. Então acredita-se que esses povos eles tenham passado por esse estreito a pé, caminhando. Por quê?
além de ser bem próximo, né, se a gente parar para pensar, daqui em Florianópolis, por exemplo, gente, olha, bem próximo mesmo, um continente do outro. Então, acredita-se que o nível do mar, devido à era glacial, o que foi a era glacial, professor? Vocês já sabem, a era do gelo. O nosso planeta ele passou por algumas eras glaciais. Por determinado momento, o nosso planeta ficou quase que todo coberto por gelo. E isso era chamado de era glacial. Vocês veem isso naquele desenho, a era do gelo. Acho que a maioria de vocês já assistiram esse desenho. Então, na última era glacial, quando dá aquela baixada no nível do mar, acredita-se que esses primeiros seres humanos que povoaram a América passaram a pé por esse estreito de Bering, caminhando, né? E chegaram à América. Alguns indícios apontam para isso. Já essa outra teoria, através do Oceano Pacífico, acredita-se que ali da Oceania, com pequenas embarcações, pequenas canoas, esses nossos ancestrais em comum, eles vão viajando de ilha em ilha até chegar no continente americano. Gente, eu particularmente, tá? Eu fico mais com a do Estreito de Bering, que ela é mais viável. Porque você imagina comigo essa do Oceano Pacífico. Se hoje em dia, com tanta tecnologia, já fica difícil, né? Já tem pessoas que se perdem no mar, já tem embarcações, né, que acabam naufragando. Assim, imagina em pequenas canoas, parando de ilha em ilha. Eles não tinham GPS, eles não tinham um mapa, eles não tinham uma bússola, eles não tinham nenhuma invenção moderna para eles navegarem assim, né, dessa maneira. Então, gente, essa no Oceano Pacífico eu acho que é um pouco menos viável. Eu vou ler para vocês a linha do Estreito de Bering bem resumido, só para vocês entenderem melhor o que o professor está falando. O caminho percorrido pelos primeiros povoadores continua sendo objetivo de diversos debates e discordâncias entre os pesquisadores. Uns acreditam que o percurso foi realizado pelo Estreito de Bering durante o período da última glaciação, quando a região teria sido transformada em terra firme, possibilitando a travessia da Ásia para a América. Lembra que eu falei Sibéria e Alasca? Os humanos que vieram por esse caminho não conheciam as navegações e fizeram a travessia a pé, perseguindo quem? Os animais, tá? Por quê? Porque eles viviam da caça, e nós já falamos sobre isso, e eles sempre tinham que estar em busca do alimento. Outros acreditam que a viagem foi realizada através de pequenas embarcações, vestígios como armas e fósseis encontrados próximo ao sítio arqueológico de Clovis. Sítio arqueológico, lembra que eu falei para vocês? É o lugar onde os arqueólogos ali encontram esses fósseis, esses vestígios dos nossos ancestrais em comum, de coisas do passado, né? Então, são sítios arqueológicos, lembra que eles cercam ali? Eu já dei toda uma aula sobre isso, né, gente? Na América do Norte, reforçariam a teoria da travessia pelo Estreito de Bering. Por muito tempo, o sítio arqueológico de Clovis, nos Estados Unidos, foi considerado o mais antigo da América. Mas anos depois da descoberta de Clovis, novos sítios arqueológicos foram encontrados por pesquisadores na América do Sul, o que colocaria em dúvida sobre qual desses seria o mais antigo. Lembrando que no Brasil nós temos aí, vários sítios arqueológicos e que são muito importantes para reconstituir a história dos nossos povos ancestrais, dos nossos ancestrais em comum que viveram na América. Agora, a teoria do povoamento pelas ilhas do Oceano Pacífico, prestem atenção. Gente, se ficar alguma dúvida disso que o prof está falando, depois faz um comentáriozinho ali. Existe outra teoria que acredita na hipótese de uma travessia realizada pelo Oceano Pacífico. Os defensores dessa ideia sugerem que no Estreito de Bering não foi o único caminho utilizado. Segundo os estudiosos, os primeiros povoadores partiram da Austrália e da Oceania, navegaram em pequenas embarcações pelas ilhas da Polinésia e chegaram até a América do Sul. Então, é a outra teoria que o prof falou para vocês. Só recapitulando, para não ficar dúvida, Estreito de Bering é a teoria que acredita que os povos passaram a pé ou em pequenas embarcações também por aquele estreito que
dá mais ou menos 85 quilômetros, última era glacial. E a outra teoria, que eles chegam em pequenas embarcações. Nas próximas aulas, para não ficar muito sobrecarregado, gente, hoje o professor vai parar aqui só nessas duas teorias, só para vocês entenderem como que foi a origem dos seres humanos no nosso continente. Na outra aula, o prof já vai entrar mais específico, né, nesses povos, que povos foram esses, no crânio da Luzia, que foi o crânio mais antigo encontrado aqui na América, de 11.500 anos mais ou menos atrás, e justamente ele foi encontrado no Brasil, e ele estava lá no Museu do Rio de Janeiro, aquele, gente, que pegou fogo. E tudo isso a gente vai falar na nossa próxima aulinha, tá? Que vai ser na quinta-feira. Pessoal, amei a nossa aula online que teve, tá? Eu estava morrendo de saudade de vocês, deu para a gente matar um pouquinho as saudades, deu para eu ficar um pouquinho mais próximo de vocês. Aquele beijo no coração, o prof está morrendo de saudades. E fui!